Cuidado é o caminho. Uma campanha do Grupo Norte de Comunicação. Oi, gente, muito bom dia para você que me acompanha aqui na programação do NC News. Estamos ao vivo, agora são 9 horas e 45 minutos, 44 no nosso relógio vai já virar aí, né? Mas no meu, um minuto a mais. Seja sempre bem-vindo. Se você gosta de ficar bem informado, você está no lugar certo, está no canal 10.2. Inclusive, eu sempre sugiro às pessoas aqui que acompanhem a nossa programação e falem para todo mundo que agora Manaus tem um canal 24 horas com notícias. Para quem gosta, para quem é conservador, gosta de se alimentar de notícia e informação o tempo todo, o lugar é aqui, no canal 10.2. Aqui a gente atualiza você a todo instante, tá bom? Vamos seguir então com a nossa programação. Mostrando primeiro imagens do trânsito em Manaus, traz para mim aqui as câmeras da Prefeitura. Vou mostrar para vocês como é que está a movimentação pela nossa cidade. Imagens que a Prefeitura disponibiliza no portal deles, manaus.am.gov.br. Trânsito lento na Maripiranga Monteiro, de quem vai na direção do Eldorado. Trânsito mais tranquilo de quem vem do Eldorado na direção da Avenida Torquato Tapajós. Na Humberto Calderaro, o trânsito está até melhor agora cedo, né? Nesse horário, 9 horas e 46 minutos. Mais cedo a gente mostrou engarrafado. E do lado direito aí embaixo é a Avenida de Djalma Batista, fluindo bem nos dois sentidos, com uma certa lentidão, por causa do horário mesmo, né? Lembrando que a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Seguindo com a nossa programação, o Brasil dá um passo importante para fechar a porta da impunidade quando se trata de crime de estupro. Já está em vigor a Lei 15.353, que muda o Código Penal. A regra é direta e não deixa espaço para dúvidas. Qualquer relação sexual com menor de 14 anos é crime. Pronto e acabou-se. Não existe mais desculpa para vítima consentiu, casou, a família aceitou. Isso é inadmissível e a lei determina isso, como conta pra gente o repórter Isaías Godinho. Já está em vigor a lei de número 15.353/2026, que torna claro o entendimento de que qualquer relação sexual com menor de 14 anos é crime. Essa lei altera o Código Penal para determinar a presunção absoluta da condição de vítima no crime de estupro de vulnerável. Publicada em uma edição extra do Diário Oficial da União, no domingo, dia 8 de março, o dia em que se comemora o Dia da Mulher, a norma estabelece que a vulnerabilidade não pode ser relativizada, ou seja, não pode ser reduzida ou questionada com base em nenhuma circunstância. Sancionado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, esse projeto de lei era de autoria da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. A nova lei não cria um novo tipo penal justamente sobre esse crime, nem altera as penas já previstas na Constituição e na legislação vigente, mas consolida o entendimento de que a proteção às vítimas deve prevalecer sobre a forma absoluta nesses casos, reforçando a segurança jurídica e a efetividade no combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. A Justiça brasileira considera vulneráveis para fins de tipificação do crime de estupro de vulnerável os menores de 14 anos de idade, as pessoas que, por enfermidade, deficiência mental ou qualquer outra coisa, não possuem discernimento ou não podem oferecer resistência. Além disso, essa medida visa proteger essas pessoas com até 14 anos, essas crianças e adolescentes que são vítimas de abuso sexual. E agora o entendimento está claro na legislação. No entanto, as penalidades e as tipificações já estão bem esclarecidas também na Constituição. Volto com você. O Rio de Janeiro vive um dia de expectativa e tensão política. O Tribunal Superior Eleitoral retoma hoje o julgamento que pode tirar o governador Cláudio Castro do cargo. A sessão está marcada para as 7 da noite no horário de Brasília. Castro é do PL
e acusado de abuso de poder político e econômico durante a campanha de reeleição em 2022. A suspeita é de que foram criadas folhas de pagamento secretas para contratar milhares de pessoas com dinheiro público para ganhar apoio político na época. Além do governador, o vice-governador Tiago Pampolha e o deputado Rodrigo Bacelar também são alvos do processo. Se o TSE decidir pela cassação, o Rio de Janeiro pode ter novas eleições. A defesa do governador nega as irregularidades e afirma que não há provas de que essas contratações tenham desequilibrado a disputa nas eleições. O julgamento é acompanhado de perto por todo o país, já que o Rio é o segundo maior colégio eleitoral e econômico do Brasil. E o Supremo Tribunal Federal começa hoje um outro julgamento, que mexe com dinheiro que deveria ir para a saúde e para a educação. A primeira turma do STF analisa a acusação contra 2 deputados federais e um suplente do PL. Josimar Maranhãozinho, Pastor Gil e Bosco Costa são réus por corrupção e organização criminosa. Segundo a Procuradoria-Geral da República, eles cobravam propina para liberar emendas parlamentares. O esquema teria acontecido em 2020. A acusação diz que eles pediram R$1.600.000 em vantagem indevida. Isso para liberar R$6.600.000 em emendas para a Prefeitura de São José de Ribamar, no Maranhão. Além dos políticos, outras 5 pessoas também são julgadas. O relator do caso é o ministro Cristiano Zanin. A defesa de Josimar Maranhãozinho diz que as acusações são frágeis. Os advogados de Bosco Costa afirmam que não há provas. E a defesa de Pastor Gil alega que a investigação é ilegal. O julgamento tem sessões marcadas para hoje e também para amanhã. É o Supremo decidindo aí se o dinheiro do imposto virou negócio escuro nos bastidores da política em Brasília, né? E eu quero comentar aqui o seguinte: moralidade, ética, decoro. A gente não tem como cobrar das crianças que são o futuro do país uma postura cada vez mais tranquila, ilibada, sem corrupção, se aqueles que deveriam dar exemplo buscam cada vez mais fazer o inverso. E a justiça, principalmente eleitoral brasileira, precisa entender o papel que ela tem fundamental nesse processo. A morosidade do judiciário só compromete cada vez mais o trabalho nas cidades, nos estados, no país. Quando a justiça leva 3 anos para julgar se um governador ou se um deputado que está no mandato cometeu erro ou não, ela acaba pondo em xeque a própria credibilidade. É lamentável que nos dias atuais no Brasil, a gente enxergue a justiça eleitoral como muito frágil e cheio de falhas. Como é que se deixa um governador que é suspeito de comprar votos ou de fazer qualquer maracutaia para se beneficiar, para chegar ao poder, administrar um estado por 3 anos? É o caso do governador do Rio de Janeiro e também é o caso do governador de Roraima. Ele estava no poder, doou cestas básicas, tudo comprovadamente registrado. A própria Corte Regional, o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, já cassou o governador 4 vezes. Ele entra com recurso e eles mostram que ele está errado. Ele entra com recurso e eles mostram que ele está errado. Aí, suspende para o Tribunal Superior em Brasília, alguém senta no processo e o povo de Roraima é quem sai prejudicado. É o povo do Rio de Janeiro que sai prejudicado. Ou seja, a própria legislação eleitoral, ou melhor, o judiciário eleitoral, que deveria emitir o comunicado de que falcatruas não vão ser aceitadas, deixa as coisas do jeito que estão. O sinal que se transmite é que pode tudo
a qualquer custo, em busca do poder. 9h54 da manhã. As contas da pandemia chegaram e o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas não perdoou os ex-secretários de Saúde, Simone Papais e Marcelo Campelo, foram multados. E quem traz informações é Isaías Godinho. O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas resolveu multar 2 ex-secretários de saúde que assumiram a pasta durante a pandemia da Covid-19 entre 2020 e 2021. São eles Marcelo Campelo e Simone Papais. A Corte de Contas julgou irregulares algumas ações tomadas pelos então secretários e multou ambos em R$68 mil. De acordo com o Tribunal de Contas, houve ali uma má gestão no Hospital Newton Lins no período de campanha por conta da pandemia da Covid-19 e também sobre a compra dos 28 respiradores. Simone Papais assumiu a pasta em abril de 2020 após a saída do Rodrigo Tobias e durante algumas fases da Operação Sangria ela foi investigada e ela foi presa justamente pela má utilização de recursos públicos durante a pandemia da Covid-19. Depois disso, depois que ela foi presa, Marcelo Campelo assumiu a pasta e também foi preso por conta da má administração de recursos públicos durante a pandemia da Covid-19. A Universidade de Newton Lins também foi questionada sobre os processos analisados pelo TCE e quais procedimentos serão tomados, mas até a publicação dessa reportagem não houve resposta. A defesa de Simone Papais também não foi localizada. De acordo com o Tribunal de Contas, houve uma inspeção extraordinária feita nas ações da Secretaria durante a pandemia e identificou falhas da execução de contratos e na fiscalização de serviços de saúde em meio à crise sanitária. As irregularidades não foram especificadas. O tribunal também recomendou que a Secretaria de Saúde reforce o monitoramento e a fiscalização dos contratos, além de avaliar periodicamente a capacidade técnica das atividades responsáveis pela prestação dos serviços. Além da multa, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas determinou que os ex-gestores paguem o valor em até 30 dias. Caso o pagamento não seja feito no prazo, a cobrança pode ser realizada de forma administrativa na Justiça. E olha, diante de tudo isso, meus amigos, o brasileiro está de olho no noticiário político. Mas o que tira o sono do povo mesmo é o que acontece dentro de casa. Uma pesquisa da Datafolha, divulgada nesta terça-feira, mostra que 9% dos entrevistados consideram a corrupção o maior problema do Brasil. O dado aparece no momento em que o noticiário é bombardeado por suspeitas envolvendo o Banco Master e o INSS. Apesar disso, a corrupção não lidera o ranking. A saúde continua sendo a maior dor de cabeça para 21% da população. Tecnicamente empatada com a segurança pública, citada por 19%, e na prática isso significa que, embora o cidadão fique indignado com o desvio de dinheiro público, ele está mais preocupado com a falta de dinheiro no potinho, né? E com o medo de ser assaltado na volta do trabalho. A economia também segue no radar, com 10% dos brasileiros apontando o custo de vida com o principal desafio para o governo que vai assumir o Brasil. E um levantamento do programa Caminhos da Reportagem da TV Brasil mostra que o discurso de ódio e a misoginia estão escalando nas redes sociais. Ataques que começam com comentários ofensivos e podem terminar em ameaças reais, tentando tirar as mulheres do debate público e dos espaços de poder. O caso mais recente é do ex-marido de Maria da Penha, que virou réu com outras 3 pessoas por liderar uma campanha de ódio para descredibilizar a mulher, que dá nome à principal lei de proteção no país. A justiça agora tenta frear o que especialistas chamam de violência lenta, aquela que vai minando a resistência da vítima todo santo dia. O que é um tremendo absurdo, né, gente? A gente talvez ainda tenha que explicar que liberdade de expressão
não é salvo-conduto para atacar a honra de ninguém. Esses valentões do teclado se escondem atrás de perfis para tentar silenciar mulheres que lutam, que trabalham, que ocupam espaços. Atacar a própria Maria da Penha é o auge do escárnio. É um escárnio que eu vou te contar, meu amigo. Se a lei não for dura agora, o sinal que o Estado passa é de que o crime compensa se for cometido por um clique. Então, cada vez mais, assim como o Supremo Tribunal Federal já discutiu muito o marco regulatório da internet, precisa que os tribunais se preocupem, por exemplo, com a criação de várias varas determinadas para esse tipo de crime. Tem que frear esse povo que fica fortalecido e que engrandece atrás de um computador. Tem que agilizar o trabalho de todas as polícias para rastrear esses endereços de IP e chegar até esses indivíduos o mais rápido possível. Porque quando eles cometem um crime de misoginia, por exemplo, ou qualquer outro de discurso de ódio, é um passo para pedofilia, para estupro e para vários outros crimes que acontecem todo santo dia, inclusive até homicídio. Às vezes a pressão psicológica em qualquer cidadão é tão grande que as pessoas acabam tirando a própria vida por causa de uma postagem na internet. Então o Brasil precisa mostrar cada vez mais que não é uma terra sem lei, que existe lei e que ela é cumprida. 10 horas, 1 minuto, você que me acompanha aqui no NC News, a nossa proposta sempre aqui no nosso novo canal de notícias é te manter bem informado, sim, mas principalmente contextualizar a notícia e atualizar tudo o que acontece. Aqui no NC News, você fica por dentro de tudo e mais um pouco sempre. E olha, a Justiça do Ceará aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou réus 4 homens acusados de uma campanha de ódio contra a ativista Maria da Penha, como nós falamos agora há pouco, entre eles o próprio ex-marido dela. Entre os réus está o Marco Antônio Heredia Viveiros, que é o ex-companheiro de Maria da Penha. Ele já foi condenado por tentar matar Maria da Penha em 1983. O grupo é acusado de atuar de forma organizada para atacar a honra da ativista e descredibilizar a lei que leva o nome dela. Segundo o Ministério Público, eles usaram notícias falsas, perseguição virtual e até um laudo de corpo de delito forjado. Esse documento adulterado foi utilizado num documentário produzido pela Brasil Paralelo para tentar provar uma inocência que não existe. A perícia comprovou que o laudo foi montado com assinaturas e lesões inventadas. As investigações revelaram que o grupo buscava lucro com a desinformação. Foram encontrados depósitos de plataformas digitais e ganhos com publicidade em cima dos ataques misóginos. Marco Heredia responde por falsificação de documento, o influenciador Alexandre Paiva por stalking, que é perseguição virtual, e os responsáveis pelo documentário por uso de documento falso. Diante da gravidade dos ataques, Maria da Penha, hoje de 81 anos, precisou ser incluída num programa de proteção a defensores de direitos humanos. O caso segue na 9ª Vara Criminal de Fortaleza e a defesa de Marco Heredia não foi localizada, mas o espaço está aberto. De novo, né? De novo. O quanto o discurso de ódio, lamentavelmente, tem ganhado muito espaço no Brasil. Não dá para aceitar que pessoas com essa índole queiram desestruturar o que o Brasil já conquistou. E isso é estratégia, tá, gente? Estratégia para tentar cada vez mais estar no poder ou estar com o seu poder próprio, que às vezes é agredir uma mulher, é sacanear, é ferrar com alguém. Essas pessoas parecem ter desejo pelo sofrimento alheio. Isso é patológico, isso é doentio. E a sociedade não pode aceitar. Homens
que pelo menos tapam os olhos diante de tudo isso, também podem ser taxados como coniventes. Então precisa que as pessoas se posicionem, pelo menos pelo que é lei e pelo que é correto ou não é. 10 horas e 4 minutos. Vou falar agora de Mega Sena. O prêmio da Mega Sena vai ser sorteado hoje à noite. O sorteio acontece em São Paulo a partir de 8 horas da noite, de 9 horas, da noite, no horário de Brasília. Para quem quer tentar a sorte, o prazo está acabando. As apostas podem ser feitas até 8 horas da noite pelo horário de Brasília, que é 7 horas em Manaus, tá? Tanto nas loterias quanto pela internet. A aposta simples, com 6 números, custa R$ 6. O resultado você confere ao vivo pelas redes sociais da Caixa Econômica Federal. Vamos falar de cesta básica, porque o preço da cesta básica subiu em 14 capitais brasileiras no mês de fevereiro. Em Manaus, teve queda nos preços. Quem vai trazer os detalhes para a gente é a Andresa Cunha. Exatamente. E a cesta básica ficou mais cara em 14 capitais brasileiras e caiu em outras 13. A gente viu aí um aumento em alguns alimentos, como por exemplo, no café, que subiu em todas as capitais pesquisadas. Realmente está difícil tomar café aqui em Manaus. Quem faz compra, como eu, vê ali no supermercado café de 14, 15, 16 reais. E nos mercadinhos próximos de casa chega até a 20, 22 reais um pacote de café. Tá difícil tomar café em todo lugar aqui no Brasil. Outro produto que ficou caro também foi o tomate e a carne bovina de primeira. A gente vale ressaltar que a cesta ficou mais cara em 3 capitais brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis. Em São Paulo, ela ficou ali entre R$ 852 e R$ 860. No Rio de Janeiro, ela ficou por volta de R$ 826 e em Florianópolis, cerca de R$ 797. A gente tem que ressaltar que o Diese, ele fala que para uma família de 4 pessoas manter ali uma cesta básica para esses indivíduos, o salário deveria ser de cerca de R$ 7.200, muito acima do salário atual. Seria ali quase 4 vezes mais o salário atual, né? E a gente tem que ficar de olho, apesar de Norte e Nordeste terem tido uma diminuição nas suas cestas básicas, isso ainda não está sendo sentido pelos consumidores. Eu que faço a compra de casa, todo mês o gasto é bem elevado e olha que sou eu e o meu filho apenas. Imagina para quem tem mais gente na família e depende ali de 1, 2 salários mínimo no máximo. Ficamos aí com o café, o tomate e a carne de primeira, os grandes vilões, digamos assim, da cesta básica no mês de fevereiro de 2026 e esse aumento em 14 capitais do Brasil. Eu volto com você. Já que nós estamos falando do bolso do consumidor, né? Os motoristas de Manaus foram surpreendidos no último fim de semana com o aumento do preço da gasolina em 30 centavos. O litro passou a custar em boa parte dos postos R$ 7,49. O Procon está fiscalizando para saber se não tem nenhum problema contra o direito do consumidor. A reportagem é de Gabriel Abreu. O aumento repentino do preço da gasolina aqui em Manaus está dando o que falar. Subiu 30 centavos no último sábado e muitos motoristas foram pegos de surpresa. E nas ruas o debate continua sobre o preço da gasolina. Sobre esse assunto a gente vai conversar agora com o diretor-presidente do Procon Amazonas, Jalil Frache. Doutor, eu queria que o senhor explicasse para a gente, não teve nenhum aviso prévio, o que o Procon já está fazendo sobre essa situação? Bom, primeiro, cumprimentar todos que estão nos acompanhando aí. Gabriel, é um prazer estar novamente falando com você, principalmente de um tema tão sensível que é o aumento do combustível. Não é a primeira vez que nós nos deparamos com aumentos repentinos. De fato, o que há hoje, o Procon já foi à rua e informações preliminares concluem
que sim, há uma instabilidade no mercado em razão da questão do Irã, que corresponde a 20%, aquele estreito que eles dominam, corresponde a 20% do mercado de petróleo global, é um número substancial e gerou sim uma instabilidade. Agora o que nós precisamos saber é se esses 29 centavos, 30 centavos que aumentou no preço bomba, ele realmente corresponde a essa instabilidade ou se foi uma forma dos postos se aproveitarem para aumentar o preço do combustível. Para isso, nós já estamos nas ruas, mas nós também tivemos informações na semana passada a respeito do aumento do diesel, cerca de 30 centavos também no setor de distribuição, que é o que mais preocupa. Por que o diesel preocupa? Gasolina, nós temos categorias como mototaxistas, motoristas por aplicativos e etc., que usam, então eles têm um impacto muito grande, mas o diesel é todo mundo. O alimento que chega na sua casa, ele é transportado por caminhões que são a diesel. E temos mais. O interior do estado ele é abastecido pelo nosso principal modal, que é o hidroviário, e também é diesel. Então isso, diesel marítimo, isso preocupa muito mais, porque não é só o preço da gasolina que tem sofrido essa influência. O diesel ele pode aumentar uma cadeia, por exemplo, dos alimentos, que todo mundo precisa se alimentar. Enfim, tudo isso está sendo fiscalizado, nós já estamos nas ruas. É claro, a fiscalização começou hoje, segunda-feira, mas ela se estenderá até que a gente possa dar respostas precisas à população. Doutor, nós da imprensa questionamos, inclusive o sindicato dos postos de combustíveis, a refinaria da Amazônia, mas até o momento eles não retornaram aos nossos comunicados solicitando algum tipo de posicionamento. Eles já fizeram esse posicionamento ao órgão de defesa do consumidor ou ainda não tem nada ainda explícito sobre esse possível aumento? Não, eles não se manifestaram oficialmente em relação ao PROCON. É importante a gente destacar que nós temos aqui dentro do Amazonas a cadeia completa, nós temos a refinaria, a REAN, temos as distribuidoras e temos os postos, que é com quem o PROCON tem contato. Nós precisamos nos unir à Agência Nacional do Petróleo para que a gente possa ter esse alcance de fiscalização que nós não temos dentro do setor de distribuição e da refinaria. Por que eu estou dizendo isso? Porque as informações que nós obtivemos na semana passada é que a distribuidora teria aumentado 30 centavos no diesel para os postos. Portanto, se os postos estão comprando mais caro, consequentemente o consumidor vai comprar mais caro. E é isso que a gente precisa entender e precisa realmente ter documentalmente falando para poder aplicar os autos de infração, nos postos ou na distribuidora. O que acontece é justamente isso. Há uma cadeia complexa, um do elo da cadeia desequilibra, que é o setor de distribuição, isso já está claro, já vinham falando isso há mais de um ano, desequilíbrio por parte do setor de distribuição. E o consumidor é quem paga essa conta. O problema agora é que nós temos uma justificativa que seria essa guerra e o que nós não podemos permitir é que eles usem isso como justificativa sem de fato ter tido impacto econômico no setor. E a fiscalização está na rua justamente para fazer esse levantamento. Doutor, muito obrigado pelas suas informações. Enquanto não há um posicionamento fixo para a gente entender o que aconteceu realmente sobre esse novo aumento da gasolina aqui na capital amazonense, muitos motoristas vão ter que rever esse posicionamento, pegar o dinheiro que estava sobrando para colocar a gasolina no carro e aí sim conseguir e continuar rodando. E olha só, a gente também conversou esse fim de semana com vários aí motoristas que questionaram esse aumento repentino. Um assunto que está gerando impacto, inclusive, no bolso da população. A gente vai seguir acompanhando e novas informações você acompanha na nossa programação. E olha, já que estamos falando de economia, vamos falar de coisa boa, né? De coisa gostosa. Está faltando menos de um mês para a Páscoa e o desafio é fazer o dinheiro render, né? Com o preço dos ovos ainda nas alturas, muita gente desistiu dos produtos maiores. A estratégia agora é buscar barras de chocolate, caixas de bombom, como mostra pra gente a repórter Andresa Cunha. A Heloísa já se antecipou e procurou o supermercado para pesquisar os presentes de Páscoa deste ano. Gosto de fazer pesquisa, até porque eu tenho uma família bem grande, tenho filhos, netos, e aí eu gosto de comprar ovos de Páscoa para as crianças, com brinquedo, e para os adultos eu gosto de comprar caixas de bombons mesmo. Dá para comprar devagarzinho, mas a gente vai pesquisando e dá para conciliar e comprar. O Miqueias também não ficou atrás e veio garantir o chocolate dos 5 filhos. A gente pesquisa a questão de preço, qualidade, tudo isso engloba
para a gente poder escolher os melhores ovos da Páscoa, caixa de bombom, enfim, para eles. Há menos de um mês para a Páscoa, supermercados e lojas já estão preparados para receber os amantes de um bom chocolate. Por aqui, itens mais em conta, como barras e caixas de chocolate, têm sido a grande preferência do público. Eu em caixa, que é mais barato, né? O ovo está muito caro. Aí eu estou pesquisando aí, os netos. Costuma levar para os netos esses itens aí. O que você costuma mais levar? É mais caixa de bombom, que é mais em conta, né? Tá mais em conta. Aí eu levo mais em caixa, às vezes em barra. Aí estamos aí na procura. É importante garantir a felicidade da molecada, né? Com certeza, com certeza. Nos últimos 12 meses, o preço do chocolate acumulou alta de 24,77%, influenciado pelo mercado internacional, segundo o levantamento do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, divulgado pelo IBGE. Mesmo com esse aumento, a expectativa para as vendas deste ano é alta. A nossa perspectiva é a melhor possível. Tanto é que o grupo se preparou com uma demanda muito maior, né, com itens de Páscoa, matéria-primas, insumos para a produção de ovos, né? E a gente já consegue ver uma evolução nas vendas. Quando a gente faz o comparativo com o ano passado, no mesmo período, a gente tem um crescimento de quase 30% já nas vendas. Na véspera da Páscoa, insumos como barras de chocolate estão entre os mais procurados pelo público. Isso porque a procura por ovos caseiros tem sido expressiva. Normalmente as barras de chocolate, que são produtos derivados de cacau, de chocolate, tem uma procura maior antes do dia da Páscoa, porque são clientes que produzem ovos artesanais, né, aqueles gourmet, ovos gourmet. Então a tendência é comprarem antes para poder produzir para o grande dia da Páscoa, né, estarem podendo atender os clientes, né? Sejam ovos, barras ou caixas de chocolate, para garantir o doce na mesa, vale tudo. Todo mundo adora chocolate, não pode faltar de jeito nenhum. Ovo, barra de chocolate, bombons, todo mundo adora chocolate, tem que ter. É bom demais, né? E essa cultura mexe com a economia, mas encanta muita gente. Reuniões nos trabalhos, entre famílias. Do amigo doce, por exemplo, inventaram outras formas, amigo da onça e não sei mais o quê. Enfim, o importante, gente, é reunir. Nós somos seres, animais, mamíferos, racionais, mas a gente depende de relacionamento para viver e sobreviver. E isso é só um passo para que a gente cada vez mais entenda, né, o quanto as coisas podem ser muito melhores. Eu vou para um rápido intervalo, já já a gente volta aqui com o NC News e com o nosso programa Agora Amazonas, para manter você bem informado. Até já. O SAMU Manaus atende cerca de 10.700 ocorrências de trânsito envolvendo muitas vezes motoqueiros e usuários de bikes. Só nesse ano de 2025, mais de 3.300 acidentes já foram registrados. A manobra que você tenta para encurtar a distância pode lhe fazer perder a vida ou encurtar a história de alguém. Imprudência é sinal vermelho. Respeitar o espaço, manter a distância, a velocidade certa não é frescura. É certeza que você vai voltar para casa com vida. Duas rodas carregam vidas. Cuidado é o melhor caminho. Duas rodas, cuidado é o caminho. Uma campanha do Grupo Norte de Comunicação. Aqui o dia começa cedo e a informação não pode esperar. Por isso, a TV Norte Paraíba apresenta uma programação feita com a cara do nosso povo. Logo cedo, o Acorda Povo traz informação, prestação de serviço e aquele bom dia, do jeito que o paraibano gosta. Em seguida, o Fica com a Gente traz variedades, conversa boa e assuntos do nosso dia a dia,
como se estivesse na mesa da sua casa. O Alô Paraíba aproxima a notícia da comunidade, com jornalismo cidadão e muito serviço. No Liga 360, o debate ganha espaço, ampliando vozes, ideias e pontos de vista. No fim da tarde, o Paraíba do Povo reforça o compromisso com a informação local. E à noite, o Hora H traz entrevistas, análise e conteúdo de qualidade. São mais de 6 horas de programação, feita por quem vive a Paraíba até o último minuto. Quase metade das mortes em acidentes de trânsito envolvem motoqueiros. Mais de 71% dos atendimentos do Sistema Único de Saúde envolvem acidentes com motocicletas. Irmão, não compensa. A tua dor ou a da tua família não valem a pressa. Calma. Presta atenção no trânsito. 2 rodas carregam vidas. Cuidado é o melhor caminho. 2 rodas, cuidado é o caminho. Uma campanha do Grupo Norte de Comunicação. O agronegócio brasileiro não apenas impacta o país. Essa força que vem do campo alimenta o mundo. A cada safra recorde movimenta a tecnologia humana, as oportunidades do povo que tem na terra suor, sustento e a forma de vida. O campo é nosso, é a nossa força que tem vida e história. São as nossas notícias que impactam todo mundo, seja no interior ou na cidade. É o ouro do nosso Brasil atual. Na TV, no rádio, na internet, o agro é notícia. Notícia é negócio. NC Agro, no Grupo Norte de Comunicação. No Brasil, onde muitos fatos permanecem ocultos, onde interesses poderosos tentam manter a verdade em silêncio, existe um jornalismo que não se contenta com versões oficiais, que aprofunda, questiona e investiga. Denúncias ignoradas, suspeitas que se repetem. O Norte Investigação ele vai além da superfície. Ele apura documentos, cruza dados, revela conexões e dá voz a quem nunca foi ouvido. São reportagens exclusivas, investigações profundas, um compromisso firme com o interesse público, com a verdade. Norte Investigação, dedicado a revelar fatos que impactam a vida dos brasileiros. Quando a notícia exige coragem, o Norte Investigação responde. Já de volta aqui com o nosso NC News, para você que está nos acompanhando, seja sempre muito bem-vindo e mande mensagem pelo nosso Instagram. Eu sempre convido você a mandar mensagem pelo Instagram, que é o nosso canal de contato, né, mais direto. Se você mandar mensagem para a gente pelo Instagram também, você vai ficar sabendo de tudo o que acontece ou mais. Pode nos ajudar a informar a população de Manaus, do Amazonas, do Brasil, do mundo, através do NC News. Participe sempre aqui conosco, tá bom? E olha, meus amigos, você que costuma fazer, de repente, uma fezinha no celular, né? Preste atenção, porque uma proposta no Congresso Nacional quer criar um novo imposto para casas de apostas online. A ideia é taxar as chamadas bets e usar esse dinheiro para reforçar o Fundo Nacional de Segurança Pública. Quem vai trazer mais informações direto de Brasília é o repórter do Grupo Norte de Comunicação, André Rosa. Acompanhe. Olha, a proposta de nova taxação das bets volta em debate aqui no Congresso. Parlamentares discutem a criação de uma nova contribuição sobre as casas de apostas online, as chamadas side bets. Com o objetivo ali de aumentar a arrecadação e destinar recursos para o Fundo Nacional de Segurança Pública. Bom, a estimativa é que a nova taxação possa gerar até 30 bilhões por ano
para os cofres públicos. A cobrança seria uma medida temporária até a implementação completa do imposto seletivo previsto aí na reforma tributária que deve ocorrer até 2033. Bom, empresas e os setores reagem aqui a esta proposta e alertam que uma taxação mais alta pode prejudicar o mercado regulamentado e incentivar o crescimento de plataformas ilegais. Bom, mesmo após a ideia ter sido retirada de uma proposta anterior, parlamentares da base governista preparam um novo projeto de lei para retomar a discussão sobre a taxação das bets aqui no Congresso Nacional. Bom, a gente, claro, vai seguir acompanhando os desdobramentos e o andamento desta proposta para poder atualizar você. E eu volto agora aos estúdios. Importante a gente saber de tudo isso, né? Tudo que acontece em Brasília, você fica sabendo também conosco aqui na nossa programação no NC News. Eu vou falar agora de umas imagens que o NC News teve acesso, que mostra uma covardia no trânsito de Manaus. Presta atenção, um homem morreu e outro ficou ferido após serem atropelados na Zona Oeste. O flagrante aconteceu no bairro Tarumã. As vítimas estavam à beira da pista quando um carro em alta velocidade atinge os dois em cheio. As imagens são muito frágeis, olha aí, mas mostram o momento da colisão, né? As vítimas, com impacto, foram arremessadas a vários metros. Um dos homens não resistiu aos ferimentos e morreu antes mesmo da chegada do socorro. O outro foi levado para o hospital e o estado de saúde dele ainda está sendo acompanhado pelas autoridades. O que mais revolta a família quem viu as imagens aí também vai se revoltar com certeza, é que o motorista não parou não, foi-se embora. Nós mostramos uma situação muito similar ontem com uma idosa numa faixa de pedestre. O motorista fugiu sem prestar qualquer auxílio, a Polícia Civil já teve acesso aos vídeos e está tentando identificar a placa do veículo e o condutor. É bom lembrar que omissão de socorro, além de atropelamento, pode agravar a pena do responsável e é crime. O corpo da vítima foi removido para o IML. Se você tiver informações sobre o carro que aparece nas imagens, ligue e denuncie para o número 181. Você vai ver aí, ó. Tá aí o carro, vamos mostrar o carro vindo. Vai que alguém identifica, né? Carro em alta velocidade. Pode encher a tela aí. É um carro branco, passa muito rápido mesmo, né? Mas se você quiser nos acompanhar, inclusive, para ver essa imagem de novo, ver se de repente não é de um vizinho seu ou de alguém que você conhece, entra no nosso YouTube, procura a imagem e denuncia para a polícia. Poderia ser qualquer um de nós ou um familiar nosso. Vou falar agora de um caso polêmico na manhã de hoje. O vereador de Manaus, Diego Afonso, do União Brasil, foi denunciado por violência doméstica. A esposa dele, Ingrid Afonso, registrou boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher nesta segunda-feira. A denúncia relata agressões que teriam ocorrido durante o fim de semana. Por nota, o vereador negou as acusações e disse que vai provar que não cometeu crime algum. Quem entrevistou o vereador foi o repórter Gabriel Abreu. Acompanhe. Ingrid Frota, esposa do vereador de Manaus, Diego Afonso, do União Brasil, procurou a Delegacia da Mulher nesta segunda-feira para denunciar aí o parlamentar por violência doméstica, psicológica e patrimonial. Ela foi recebida pela delegada titulada especializada, doutora Patrícia Leão. Aqui ela relatou ameaças, perseguição e controle constante durante o relacionamento. Por outro lado, Diego Afonso nega as acusações e diz ter fotos e vídeos que comprovam sua inocência. Numa nota publicada nas redes sociais, Ingrid Frota informou que a Justiça concedeu medida protetiva, ao qual resultou no afastamento do lar por determinação judicial. Ela informou ainda que causa estranheza a tentativa de criar uma narrativa de um suposto furto dentro da residência. Ela informou ainda desconhecer qualquer tentativa formal de separação judicial iniciada há cerca de um ano.
e finaliza dizendo que confia que a verdade será plenamente esclarecida pela justiça. Em qualquer atualização a gente traz ao longo da programação. Olha, nós tivemos uma nota, né, da esposa, da ex-mulher do vereador, e ela disse o seguinte, que diante das informações divulgadas publicamente, ela esclarece que a denúncia apresentada por ela está sendo apurada pelas autoridades competentes. No âmbito da Lei Maria da Penha, foi concedida medida protetiva em favor dela, a qual resultou no afastamento do lar por determinação judicial, evidenciando que o Poder Judiciário reconheceu, segundo a nota dela, a gravidade dos fatos relatados. Em nota, o vereador Diego Afonso disse que, diante das notícias, ele nega veementemente as acusações que estão sendo divulgadas e esclarece que os fatos serão tratados e devidamente demonstrados no âmbito da justiça. Ele ressalta ainda que se trata de uma questão de natureza estritamente pessoal e que será devidamente esclarecida nas instâncias judiciais. Por respeito às partes envolvidas, segundo a nota do vereador Diego Afonso, a mãe de seus filhos, a família e aos trâmites legais em curso, não serão feitos outros comentários neste momento. É como encerra a nota do vereador Diego Afonso. É um caso que chega agora à tona, que chega agora à polícia e também à imprensa. Uma coisa a gente se compromete aqui no NC News: não parar de buscar respostas até que se conclua a decisão judicial. 10 horas e 31 minutos. Vou chamar agora a atenção para um dado que é assustador. Um relatório do Unicef, em parceria com a Interpol, acende um alerta grave sobre segurança na internet. Segundo o estudo, 1 em cada 5 crianças e adolescentes no Brasil já foi vítima de abuso ou exploração por meio da tecnologia. A reportagem vai mostrar como esses criminosos agem. Acompanhe. Há 15 dias, Andresa decidiu limitar o uso de celular da filha Maria, de 7 anos. Sem tempo de monitorar o que a criança acessa, ela achou melhor colocar limites. A gente fica muito preocupado porque acaba que o perigo pode chegar sem as nossas crianças nem saírem de casa, né? E a preocupação não é à toa. Um relatório lançado pelo Unicef em parceria com instituições internacionais de segurança como a Interpol aponta que no Brasil, 1 em cada 5 crianças e adolescentes de 12 a 17 anos já foi vítima de abuso ou exploração sexual facilitados pela tecnologia. Um número que representa cerca de 3 milhões de jovens. Segundo a pesquisa, 64% dos casos de violência online aconteceram em redes sociais ou aplicativos de mensagens. 12% ocorreram em jogos online. Em quase metade dos episódios de violência sexual, o abuso foi cometido por pessoas conhecidas. Na maioria das vezes, o primeiro contato aconteceu em ambiente online. Depois, vêm os episódios na escola, em casa e na prática de esportes. Esta psicóloga afirma que o desafio é como agir com essa geração tão acostumada com o digital. Não dá para a gente deixar na mão de uma criança decidir o que ela vai assistir, decidir quanto tempo ela vai assistir. Então a gente precisa, além de orientar, a gente precisa cuidar do tempo, quantidade e qualidade. O que essas crianças estão vendo? O que seu adolescente está assistindo? Né? O quanto eles estão ali imersos nisso. Então a gente precisa estar muito de olho e muito presente, porque tem algumas coisas que nós adultos não sabemos que existe. É importante que todo mundo se preocupe com isso. Às vezes parece normal. Às vezes todo mundo está fazendo e as pessoas não percebem a prática do crime em algo que às vezes soa como uma brincadeira. Um toque, um olhar já é a prática de um crime.
Se um adulto olha para uma criança e não consegue enxergar a pureza de uma criança, ele já está incorrendo no erro do crime de importunação sexual. A criança pode não entender aquele movimento, mas o adulto sabe. Então é importante cada vez mais que o cidadão brasileiro se preocupe com tudo isso. E eu entendo que o nosso estilo de educação foi de um jeito. Será que foi 100% correto? Eu entendo que tem coisas que a gente traz desde a pré-história. Mas será que nunca vai acabar? A gente precisa mostrar o que é lei, o que é regra e o que é o meu corpo, e ninguém tem que se meter. Cada vez mais o cidadão precisa entender que o meu respeito acaba quando o do outro começa. O meu direito se encerra quando o do outro começa. É importante cada vez mais que as pessoas percebam que criança dançando funk não é só a instalação de uma cultura. É a sexualização, muitas vezes, de uma dança que é feita por adultos, para adultos. Se a menina, após a maioridade, resolve ser dançarina ou qualquer coisa do tipo, aí sim, se ela teve a sua pureza e a sua infância preservada, é uma opção. Na idade adulta ela gostou e resolveu se aproximar. Eu estou falando aqui do funk, senhores, não com uma pecha, até porque acho bonito, né, chegar no Rio de Janeiro e ver que os morros e os guetos cultivam dessa cultura. É uma cultura que vem da base para o topo da pirâmide. Até porque não adianta falar que é só do gueto, se você vai hoje a festas que custam absurdos de caro, para que as pessoas se divirtam exatamente com o funk. Nós estamos falando da inocência da criança. E como qualquer outro ritmo, o axé, por exemplo, ou qualquer outra música, pode interferir na sexualização do comportamento infantil. E é aí que mora o perigo, quando as pessoas acham que é simplesmente normal. 10h36 da manhã, um caso revoltante, que mostra até agora onde vai o machismo e a violência de quem não aceita um não. Um homem foi preso em flagrante nesta segunda-feira em um hotel no estado do Paraná, depois de agredir violentamente uma mulher. E o motivo seria porque ela se recusou a beijá-lo. Segundo a polícia militar, a vítima e o agressor estavam no local quando ele tentou forçar o beijo. Diante da negativa, o homem perdeu o controle, passou a desferir socos, chutes contra a mulher. Funcionários do hotel ouviram os gritos e chamaram a polícia. Quando os agentes chegaram, a vítima tinha marcas visíveis de agressão pelo corpo. O agressor foi levado para a delegacia, onde foi autuado por lesão corporal e importunação sexual. Ele segue preso e a vítima recebeu atendimento médico, foi encaminhada para prestar depoimento e solicitou medidas protetivas de urgência. O caso serve de alerta, gente. Nenhuma mulher é obrigada a nada. Na verdade, nenhum ser humano é obrigado a nada. O consentimento é o único limite. E volto a dizer, vem cá comigo, José. Mesmo quem consente, isso precisa ficar na cabeça de todo mundo. No meio do curso do processo, ela pode desistir. E tudo bem. Forçar é incorrer no crime. Quando você parte para cima, porque alguém te olhou, sorriu, aceitou uma bebida, você está dizendo que ela não merece ter direitos, não merece negar. E por que você merece? Se a regra é para um, é também para o outro. E perder a cabeça pode inventar tudo que for na vida. Nada justifica a agressão. E ainda digo mais. Muitas vezes, esses valentões para cima de mulheres são frouxos quando se trata de uma discussão com outro homem.
Seguindo com o nosso NC News. Agora eu chamo a atenção para um dado assustador. É importante a gente falar das queimadas na Amazônia. Roraima lidera o ranking nacional de queimadas e a situação é crítica. Só em um dia, o estado registrou 66 focos de calor. E no acumulado do ano já são mais de 900 registros. Para tentar conter o avanço do fogo, o governo estadual suspendeu todas as autoridades para queima controlada por 15 dias. Todas as autorizações por 15 dias estão suspensas. Quem vai trazer mais informações é Jonatas Souza. A Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos disponibilizou 2 números exclusivos para denúncias de crimes ambientais em Roraima. O atendimento pode ser feito por ligação ou WhatsApp. Pelos canais, a população pode enviar mensagens, fotos, vídeos e até a localização da ocorrência. Nós temos agora o DISC denúncia do plantão de fiscalização ambiental. A partir desse número, também via WhatsApp, a sociedade pode fazer a denúncia para que, junto com a equipe de fiscalização, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, a gente possa estar atuando integralmente, tanto fiscalizando quanto já fazendo o primeiro combate. É importante que a sociedade compreenda esse momento crítico que o Estado está passando. Nós pedimos compreensão dos produtores que tiveram as suas autorizações de queimas já concedidas suspensa e suspendendo todos os próximas solicitações, tendo em vista que a gente está passando por esse período crítico. Nós tivemos aí já divulgado o grande número de focos de calor, isso é um percentual significativo, apesar de estarmos numa média, até mesmo um pouco abaixo da média dos últimos anos, em relação ao ano passado a gente teve um acréscimo significativo. Então, de forma preventiva, nós tomamos essa decisão e caso se antecipe o período de chuva, as condições climáticas se modifiquem, nós podemos modificar a decisão, convocar o Comitê de Queimadas para ele autorizar de forma localizada ou através de acompanhamento das equipes e autorizações de queimas específicas. A criação dos canais acontece em meio ao aumento dos focos de calor no estado. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostram que Roraima registrou 66 focos em um único dia, liderando o ranking nacional. O acumulado do ano já são 925 registros até agora. Os focos de calor são áreas com ressecamento e aumento da temperatura que podem provocar incêndios. No mês de fevereiro foram registrados mais de 270 focos de calor no estado de Roraima. É um número 30% maior comparado com o mesmo período do ano passado. Segundo o INPE, esses dados podem aumentar ainda no mês de março. Andando pela capital, é fácil encontrar uma área de lavrado assim como essa que está destruída pelo fogo. Esse problema se agrava durante o período de seca aqui no estado, que deve seguir até o mês de abril. O mês de fevereiro foi um período bem severo em relação à estiagem no nosso estado. Nós tivemos aí um grande número de focos de incêndios. Nós, no âmbito do Comitê de Queimadas, tomamos a decisão de suspender o calendário de queimadas no estado de Roraima, portanto, todas as queimas que estão sendo detectadas e monitoradas e fiscalizadas, elas estão sendo consideradas ilegais, sujeitando-se às penalidades, multa, embargo, responsabilidade criminal. Nós temos, no âmbito do estado de Roraima, um plano de prevenção de combate às queimadas e desmatamento. E nós, junto com outros órgãos, como a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiro, a Companhia da Polícia Militar, a própria FEMAI e os municípios estão atuando de maneira agora, monitorando e de forma mais intensiva, fiscalizando esses focos de queimadas que estão ocorrendo em todo o estado. A gente tem um monitoramento onde detectou que nessa região de contato do cerrado com a floresta há uma prevalência maior
e que nos causa preocupação porque torna-se, a partir de um pequeno foco de calor, um incêndio florestal, causando dano não apenas ao meio ambiente, mas ao patrimônio e à saúde da sociedade. Além da criação dos canais de denúncia, a Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos também suspendeu por 15 dias o calendário de queima controlada no estado. Durante esse período, ficam suspensas tanto as novas autorizações quanto aquelas emitidas desde outubro do ano passado. Quem desrespeitar a medida e realizar queimadas pode receber multa de até R$10 mil, além de responder judicialmente. A orientação é que qualquer suspeita de crime ambiental seja denunciada imediatamente pelos canais disponibilizados pela FEMAR. E o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, realiza nesta semana uma ação itinerante no município de Manacapuru. O mutirão tem como objetivo orientar e regularizar empreendimentos como serrarias, olarias. Tem que legalizar a atividade. Por quê? Porque isso vai trazer benefícios, principalmente para os agricultores familiares, para os nossos produtores rurais, porque hoje essas pessoas só conseguem acessar um crédito rural para o desenvolvimento da sua atividade mediante a um licenciamento ambiental. Durante a programação, técnicos do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas oferecem orientações sobre processos de licenciamento ambiental para as atividades como serrarias, fábrica de pallets, indústrias de mobiliário e olarias. Hoje, as pessoas que querem empreender precisam saber que tem que trabalhar legal, tem que trabalhar com as suas licenças e muitas das vezes a gente se vê impedido, com dificuldade, e o IPAAM hoje está aqui justamente para isso, para tirar as dúvidas e nos ajudar. Além dos atendimentos individuais, o mutirão também conta com palestras e capacitações para ajudar os empreendedores a regularizar suas atividades e evitar problemas com a legislação ambiental. Hoje o IPAAM ele se faz presente no primeiro mutirão aqui itinerante, onde nós trouxemos toda a nossa estrutura, a gerência de floresta, os jurídicos e os analistas, para fazer também um trabalho educativo, orientativo e também consultar os processos que precisam, às vezes, de orientações tanto jurídica como uma vistoria. Então, hoje, os nossos analistas estão aqui até para fazer vistoria em campo e, possivelmente, a gente conseguir entregar essa licença em mãos. Então, esse é o nosso objetivo aqui. O projeto IPAAM itinerante segue em Manacapuru até sexta-feira. Além das orientações e atendimentos técnicos, as equipes também devem realizar vistorias em empreendimentos que já possuem processos em andamento no órgão. Então, nós queremos convidar os donos de serrarias, movelarias, de olarias e de empresas de fabricação de pallets, que nós estaremos aqui de hoje, do dia 9 ao dia 13, com programação de vistorias na terça e na quarta, e nos outros dias nós faremos atendimentos aqui, junto com o nosso protocolo, já receberemos documentação se for necessário e também faremos palestras orientativas, que foi a demanda via gabinete do IPAAM. Na quinta-feira, a programação será voltada ao esclarecimento de dúvidas sobre o sistema documento de origem florestal, o DOF+, utilizado no controle de produtos e subprodutos florestais. A ação conta ainda com o apoio do SEBRAE e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas. Vou falar agora de pesquisa na Amazônia. Nos laboratórios da Universidade Federal do Pará, as mulheres já são maioria entre os bolsistas de pesquisa. É a ciência feita na Amazônia com rosto feminino. Acompanhe a reportagem. De olho no microscópio, o Alain minucioso na análise celular. Aluno de doutorado em biotecnologia da UFPA, desde 2019 ele desenvolve estudos sobre os óleos da Amazônia. Já a Luana é aluna de doutorado em ecologia aquática. Ela faz a análise genética de vertebrados aquáticos. As duas áreas de pesquisa são coordenadas pela professora doutora Renata Noronha, chefe do Laboratório de Genética e Biologia Celular. Atualmente eu trabalho com
com alguns óleos da Amazônia, onde a gente verifica se esse óleo tem algum potencial citotóxico para as células. E ela trabalha na minha orientação, conseguindo esses óleos, verificando o potencial biológico que eles podem investigar e me orientando na maior parte do tempo. É muito bom, né, ter um laboratório liderado por mulheres. Não é muito comum isso acontecer. O laboratório, que fica no Parque de Ciência e Tecnologia da UFPA, desenvolve pesquisas de ponta sobre a biodiversidade amazônica. Uma responsabilidade que a pesquisadora abraçou com seriedade e amor. Ela sempre foi apaixonada pela vida animal. Eu formei em biomedicina e caminhei para a vida científica. Na vida científica eu escolhi estudar células, e as células e o material genético dessas células. Mas as células fazem parte de todos os nossos animais. E aí eu estudo conservação ambiental, preservação desses animais e caracterizando a genética de todos os animais que a gente pode estar desenvolvendo, como peixe-boi, botos, peixes da Amazônia. Nós trabalhamos com as análises celulares. A presença feminina na ciência brasileira é cada vez maior. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, as mulheres já representam 52% dos grupos de pesquisas no Brasil. Aqui no Pará, dados da FAPESPA apontam que das mais de 1.000 bolsas ativas, 622, mais da metade, são ocupadas por mulheres. A maioria está na iniciação científica, mestrado e doutorado. Elas estão envolvidas em estudos sobre genética, saúde, geologia e nanobiotecnologia. Mas esse ainda é um caminho cheio de desafios para muitas mulheres. Entre a vida acadêmica e as responsabilidades pessoais, muitas acabam tendo que abrir mão da bolsa de estudos. As mulheres, elas ainda enfrentam muitos desafios, mas na minha época era pior. Eu perdi bolsa porque eu tive meus filhos durante as pós-graduações, tanto mestrado quanto doutorado, e aí era um prazo maior para a gente cuidar da criança, cuidar da casa e desenvolver pesquisa, né? A gente não tinha nenhum apoio na época e eu sofri bastante porque minha bolsa foi cortada naquele período, mas a gente superou, a gente supera, somos mulheres fortes cientistas, a gente consegue desenvolver ciência na Amazônia mesmo com todas essas dificuldades. Eu, como pesquisadora, me sinto gratificada em olhar para esses números e ver que hoje em dia a maioria das nossas bolsistas são mulheres. No entanto, a gente sabe da dificuldade que elas enfrentam. Então, assim como ofertar a bolsa, é muito importante que as universidades tenham políticas para que essas bolsas possam permanecer e concluir os seus cursos de graduação, no caso de bolsa de iniciação científica, mestrado e doutorado, no caso de pós-graduação. A Karina já passou pelo mesmo caminho espinhoso, mas com perseverança, ela conseguiu concluir o doutorado em agronomia. Hoje é coordenadora de Ciência e Tecnologia da FAPESPA, instituição estadual que tem a função de incentivar e financiar a pesquisa científica, tecnológica e a inovação no Pará. O Dia da Mulher, quando a gente fala em carreira, a gente até fica um pouco emocionada, porque como todas as mulheres, que eu não fujo à regra, né? Então, eu fui mãe no doutorado e tive muita dificuldade para terminar o doutorado por causa da maternidade. Mas consegui, depois eu fiquei um tempo sem ter produção acadêmica, inclusive isso foi um dos questionamentos em um concurso que eu fiz, mas graças a Deus depois eu consegui voltar ativa, voltar a produzir, a escrever artigos científicos, atuei como professora substituta na UFRA e hoje estou aqui na Fundação Amazônia de Amparo, Estudos e Pesquisas, FAPESPA, como oportunidade. Então, sou muito grata por estar contribuindo hoje com editais, com critérios de seleção para estar incentivando o apoio a mulheres na pesquisa. Dessa forma, cada vez mais as mulheres se consolidam como força essencial para o avanço da ciência. Seja nos laboratórios, nas universidades e nos projetos de pesquisa, as mulheres mostram todos os dias que o conhecimento também tem voz feminina. Boa parte da pesquisa é liderada pelas mulheres e a gente precisa dar mais visibilidade a isso e dar importância nesse diferencial, porque a mulher, ela precisa ocupar mais esses lugares de liderança e ter o protagonismo também. Não adianta ter um mesmo quantitativo, mas ela não liderar os grandes grupos de pesquisa. E é isso que todos os dias a gente está caminhando, mostrando a importância da nossa pesquisa e por sermos mulheres dentro da Amazônia, no nosso estado.
O governo federal anunciou uma série de medidas para abraçar e acolher qualquer mulher vítima de violência. Esses atendimentos serão feitos pelo Sistema Único de Saúde. Quem traz mais detalhes é a repórter Luana Lima. O governo federal anunciou novas ações voltadas à saúde e proteção das mulheres no Brasil. E entre as medidas está o pedido que foi feito à Organização Mundial da Saúde para que o feminicídio passe a integrar a classificação internacional de doenças. Eu estou falando do CID-11. E essa proposta busca trazer mais visibilidade aos casos de morte de mulheres que são motivadas pela desigualdade de gênero e que hoje, infelizmente, são registradas de forma genérica como agressão. Com isso, será possível melhorar a qualidade dos dados, ampliar a comparação internacional e, assim, fortalecer políticas públicas de prevenção. Mas, além disso, tem a outra iniciativa que foi anunciada pelo Ministério da Saúde, que é a oferta do teleatendimento em saúde mental para mulheres vítimas de violência ou que vivem em situação de vulnerabilidade. Esse serviço começa, inclusive, neste mês, em Recife, no Rio de Janeiro, e deve chegar a todo o país até o mês de junho, com previsão de mais de 4 milhões de atendimentos por ano. O SUS também vai oferecer a reconstrução dentária gratuita a mulheres que foram vítimas de violência doméstica, com próteses, implantes e outros tratamentos odontológicos que estão dentro do programa Brasil Sorridente. E nos dias 21 e 22 de março será realizado o maior mutirão de saúde da mulher do SUS, onde serão realizados exames, cirurgias em todo o país, mobilizando hospitais públicos, universitários e instituições parceiras. 10 horas e 56 minutos, vem aí o campeão de audiência aqui do NC News, vem a Voz do Interior, o programa que mantém você informado do que anda acontecendo no interior. Aqui todo mundo ganha voz. Eu volto ao meio-dia com muito mais informação para você. Até já. Desde amanhã até a madrugada, nosso som acompanha o Brasil em cada